Você está acompanhando mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. A proposta de hoje é modelar um despertador antigo. Então, primeiramente, temos que encontrar uma referência. Eu vou dar uma googada em busca da referência. Aqui eu vou colocar despertador antigo e escolher a opção imagens. Assim eu faço uma busca apenas por imagens e não quero escolher nenhum que esteja totalmente de frente, porque assim eu não posso ver seu aspecto 3D. Aqui tem um prateado, até parece um modelo 3D, e aqui eu tenho outro avermelhado. Esse vai me servir mais. Então clique nele e em seguida clique em tamanho original e lá temos o nosso relógio. Agora precisamos salvá-lo. Então vamos salvar e criar uma pasta para este projeto. Bom, a priori eu posso escolher aqui a área de trabalho, eu acho que não tem problema algum. Ou ainda posso escolher meu HD externo. Lá eu tenho uma pasta chamada estudos. Em seguida, tutoriais que faço 3D e crio a tal pasta, dando o nome de despertador antigo. Dentro eu vou começar a partir de agora deixar tudo mais organizado. Então aqui eu vou criar uma pasta chamada ref, que significa referência. Salvei lá. Aí eu vou abrir essa pasta. E lá está o ref. O workflow de vocês pode ser de qualquer maneira. Tem pessoas que acham uma perda de tempo criar várias pastinhas e separar cada tipo de arquivo do projeto. Tem pessoas que acham que não. Quando você trabalha sozinho, isso não faz a menor diferença. Porém, quando você trabalha em um ambiente colaborativo, uma empresa, uma agência, então muitas vezes se faz necessário ter várias pastas e deixar o workflow mais organizado. Eu costumo trabalhar mais ou menos assim. Eu tenho uma pasta de referências que é a ref, tem outra pasta que eu posso chamar de render ou JPG, que na grande maioria das vezes eu salvo em JPG ou JPEG. Uma outra pasta chamada max ou max, que é onde eu salvo o arquivo editável. Uma outra pasta chamada texturas. Poderia ainda ter uma outra pasta chamada vídeos, caso eu renderize algum vídeo. E talvez até uma outra pasta chamada PSD, porque algumas coisas eu salvo em PSD para depois carregar o bitmap lá no 3D Max. Enfim, caso você queira salvar PNG, arquivo MOV, sequência de TIFF e assim sucessivamente, você pode criar pastas para organizar o teu trabalho. Eu recomendo, acho que é muito fácil de achar as coisas, e se outra pessoa precisar pegar algum arquivo na nossa pasta, ele também vai se localizar com mais facilidade. Feito isso, voltamos aqui na nossa referência, que já foi salva, já está lá na pasta. Posso acessá-la aqui pelo próprio browser,
Ou ainda posso ir na pasta ref ou refs e visualizar esta referência. Então, antes de começarmos a modelar, temos que observar os detalhes que esta imagem tem. Então ele tem essa parte aqui, que eu vou chamar aqui vulgarmente de sino. Então é até uma forma relativamente simples de ser feita. Temos dois. Depois eu tenho aqui esta ponte aqui neste suporte que liga os dois. Ele é circular, né, meio arredondado. Posso fazer com cilindro. E aqui ele é um pouco achatado. A nossa modelagem não precisa ser exatamente assim, né? Não é uma cópia, é uma referência. Caso no meio do processo nós tenhamos a intenção de modificar, podemos fazer isso. Temos aqui parafusos que também não precisam ser exatamente assim, podem ser diferentes. Aqui eu tenho esse pino, posso botar para cá ou para lá. Não sei se é isso aqui que desperta, que fica batendo, ou se é essa parte aqui. Aqui também tem uma outra parte que não sei o nome, né? Tem essa parte aqui de ferro. Tem um parafuso aqui e um pino dentro, provavelmente. Depois eu tenho um cilindro que é toda esta parte vermelha de fora. Ele tem aqui um chanfro e vem aqui mais para trás. Depois eu tenho dois pezinhos aqui que são a sustentação. Depois disso eu tenho a parte de dentro, que não precisa ser exatamente assim também. Este fundo eu posso fazer no próprio 3D ou ainda no Photoshop. Aí eu tenho os ponteiros que indicam as horas, que também não precisa ser exatamente assim, pode ser diferente. Tem um aqui e mais um cilindro aqui que sustenta os dois. Tenho mais este ponteirinho aqui também, assim como este ponteiro aqui. E tem um vidro que quase não dá para ver, mas que está aqui na parte da frente. Então tenho vários objetos que com certeza vão demandar algumas aulas, mas o resultado final acredito que vai ficar interessante. Então podemos começar. Se não estiver ainda aberto, abra o seu 3D Studio Max e logo de cara, como nos é de costume, nós vemos o viewport chamado Perspective. Então vamos eleger qual objeto nós criaremos primeiro. Como eu disse anteriormente, temos vários objetos e talvez seria interessante começar pelo maior. Então nós temos aqui um cilindro, que é toda essa parte aqui vermelha maior, e ele tem alguns chanfros. Então ele tem um, depois ele vem reto, tem dois, depois vem para cá. Depois ele tem um incent e depois ele tem um extrude negativo. Para que ele fique correto já na posição exata e não precise ser rotacionado, nós temos que criá-lo no painel Front. Então eu estou aqui, aperto F de Front, clico em Cylinder, clico bem aqui neste ponto central que é o encontro dos dois eixos, segurando a tecla Ctrl e desenho aqui um cilindro, mais ou menos assim. E quando eu terminar eu arrasto para cima, que na verdade ele está indo na profundidade arrastando para trás. Em seguida aperto P de Perspective, rolo a bolinha do mouse para baixo, seguro o Alt da esquerda, pressiono a bolinha do mouse e ele vai rotacionar. Ou ainda eu posso clicar aqui ao lado em Orbit, e no Orbit eu clico em qualquer lugar e rotaciono como me for mais conveniente. Então já temos aí a primeira parte feita. Precisamos apertar F4 e assim veremos todos os segmentos. Então está com 18 sides, vou colocar 24 pelo menos. Em Cap Segments, que corresponde a esta parte de cima aqui, ou no nosso caso agora a parte da frente do cilindro, está com 1. Então não nos é interessante trabalhar assim, temos que ter pelo menos 2. E assim teremos todos os vértices meio que conectados e na hora de aplicar o smooth não ficará deformado.
Isso está aqui tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Compreenderam? Então lá está. Em seguida eu vou voltar na referência e vou recontar aqui. Então tenho um chanfro, depois tenho mais esse chanfro aqui e depois mais um aqui. Isso pode se dar de várias formas, é muito relativo essa forma de trabalhar. Podemos deixar assim como está e ir deformando aos poucos a nossa geometria, ou podemos criar só o primeiro chanfro, vamos dizer assim, depois vamos extrudando e diminuindo. Então é sempre bom ter esse panorama, né? Imaginar como que pode ficar. Eu acho que vai ser mais interessante então em Rate Segments deixar um. Então ele começa com apenas um segmento. E o Rate, que agora corresponde à profundidade, porque eu não desenhei de baixo para cima ou de cima para baixo, mas sim da frente para o fundo. Então isso aqui muda também. Eu já meio que falei isso em outros tutoriais. Então eu posso começar assim, por exemplo. Aperto W, clico com o botão direito sobre a geometria, escolho Convert to Editable Poly. Em seguida eu aperto 4, alfanumérico, ou clico aqui em Polygon, seguro o Ctrl e vou selecionando estes polígonos que estão sendo indicados. Tanto os polígonos de fora quanto os polígonos de dentro. Em seguida eu volto para a referência e eu percebo que é assim, ó. Então ele vai um pouquinho para dentro, ele tem um incent aqui, depois ele tem um extrude, depois ele meio que suaviza. Então devo fazer a mesma coisa. Vou aproximar aqui um pouco mais para que vocês possam ver. Então a primeira coisa aqui, clicar no quadradinho ao lado de incent, ele faz um incent para dentro. Depois eu clico em OK. Aí eu clico em Extrude. Eu faço uma pequena extrusão só para dar a sustentação. Clico em mais. E aí já é a segunda extrusão um pouco maior. Porque aqui nessa quina ele não vai ficar com um arredondamento feio. Ele já vai ficar com um arredondamento melhor. Caso eu já queira ver, eu posso rolar aqui para baixo e habilitar o Use Norms. E posso renderizar. Então tá vendo? Já tenho esta parte. Como se assemelha à referência. O NURM está com uma interação. Vou colocar 3 e vou renderizar novamente. Então ele fica mais suave. Eu volto à referência e eu percebo aqui, ó. Então ele tem este cantinho. No meu caso ficou até um pouco menor. Nós podemos corrigir facilmente, dando Ctrl Z algumas vezes, ou caso não interfira tanto no resultado final, podemos deixar assim também. Então eu vou salvar esta primeira parte, vou na minha pasta do projeto, que é despertador antigo. Aí ó, eu tenho JPEG, então posso colocar aqui como despertador antigo 1, JPEG mesmo, e salvei. Desabilite NURMS. Então perceba o que eu disse. Caso vocês quisessem entrar um pouco mais com isso, era só dar Ctrl Z algumas vezes até voltar na hora que demos incent. Então olha só, vamos de novo aplicar o incent. Só que o incent agora vai ser mais para dentro, mais ou menos assim. OK. Aí extrude. O primeiro extrude pequeno, só para sustentar, clique em mais. Segundo extrude
maior. Aplico o NURMS e renderize. Então já vai dar uma diferença, perceberam? E o NURMS vamos deixar em 2 ou 3 pelo menos. E é isso, gente, essa videoaula já deu. Nos vemos na próxima, um grande abraço.